Oi, gente. Sejam bem-vindos novamente ao nosso papo de doido. E hoje em específico, eu fiz alguns pontos para eu não esquecer do que eu quero falar e eu tô com meu amigo celular aqui, então se em algum momento eu aparecer olhando pro celular, você já sabe o que que é porque eu estou tentando não me perder tanto no fio da meada. Mas o que eu queria conversar hoje é sobre justamente crescer e entender que ninguém vem salvar a gente, né? Depois que a gente cresce, ninguém vem para salvar. A gente é a nossa própria base e que a gente tem que, basicamente, se chorar, ninguém vai vir acolher, só a gente mesmo. E parece fácil de entender isso, mas não é. Demora para entender que é só a gente pela gente mesmo e ninguém pode fazer mais nada. Eu acho que eu vou ter que botar o meu óculos porque esse sol vai me deixar cega. Vamos tentar. E a gente fala, né, que tipo, crescer não é só pagar boletos, é a gente também ter que lidar com as nossas próprias dores e que ninguém avisa isso quando a gente vai crescer. A gente sempre, quando é pequeno, sonha em ser adulto e ter as próprias coisas, mas nenhum adulto explica pra gente o que de fato é crescer. E que vai muito além do que só pagar as próprias contas e botar dinheiro em casa, sabe? E construir as coisas que a gente quer. A parte principal eles esquecem de falar, que é basicamente tudo depende da gente, inclusive a parte emocional, que ninguém vem pra salvar a gente dessas dores. É, a gente basicamente precisa reaprender a viver. E isso é muito complexo, você ter que reaprender a viver dentro do seu próprio corpo, porque quando a gente é criança, a gente chora e sempre tem algum adulto para acolher. Bom, nem sempre, porque nem todo mundo, né, tem esse privilégio, mas na teoria sempre teria algum adulto para acolher. Se a gente se machucasse, alguém estaria ali disponível. Se a gente quisesse comer, teria comida disponível. Até para tomar banho, alguém daria banho na gente. E se a gente ficasse brabo, a gente discutisse na escola, sei lá, na creche, em qualquer lugar, um adulto iria nos proteger e iria até lá tomar papos difíceis. E quando a gente cresce, não tem mais nem pai, nem mãe, nem vó, nem tia para ir resolver os nossos BOs. E se a gente precisar de alguém para nossos BOs, a gente tem que pagar por isso. Por exemplo, sei lá, um advogado, dependendo do que você vai ter que resolver, né? Enfim. E você aprende que a dor que nunca ninguém curou, você vai ter que aprender a cuidar agora, entende? Tipo, aqueles traumas que ficaram do passado, que não foram curados, voltam como uma bomba agora pra você aprender a ter que lidar com isso e a curar sozinho. E ninguém fala nisso. Os adultos, eles são cuzões, porque ninguém avisa isso pra gente quando a gente é pequeno. Ninguém. A gente tem que descobrir sozinho da pior maneira. Só que é muito bizarro, porque por mais injusto que isso pareça, né, da gente ter que lidar com tudo sozinho sem ninguém ter avisado, ninguém ter nos ensinado, é a forma como a gente vai aprendendo a se libertar, entende? Se libertar das nossas amarras, se libertar das nossas crenças, dos nossos bloqueios. E isso é completamente fascinante, mas ao mesmo tempo não. Então eu não sei bem o que achar sobre isso, mas eu sei que eu acho fascinante. Eu acho muito legal a gente poder aprender com coisas que a gente nem imaginava que estavam travadas, ou que às vezes a gente sabe que tá travada, mas a gente não sabe o que aquilo de fato vai ensinar pra gente. E tem uma teoria do apego que é de. Ai, eu não sei o nome do cara, deixa eu procurar aqui. Bowlby, eu acho que é assim que fala, eu não sei falar o nome dele. Mas é justamente o que ele diz é que crescer é entender que o que faltou pra gente não define quem a gente é, entende? Tipo, sei lá, não é porque te faltou amor que você é uma pessoa rabugenta, entende?
Não sei se faz sentido pra vocês. Mas, dói reconhecer, né, que ninguém vai vir com essa salvação inédita. Por mais que você vá num psicólogo, o psicólogo não vai trazer a salvação pra você, você vai ter que se salvar sozinho. Mas é nesse espaço, nesse buraco que fica entre a gente reconhecer que a gente tem a chance de nascer, não sei, novamente, tipo uma fênix, assim, sabe, ressurgir. Eh, Como se fosse assim, você é uma criança e você precisasse daquilo, então você tem a chance de renascer se tornando aquilo que a sua criança precisava. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz. Porque esse processo de crescer é muito difícil. A gente vai se descobrindo e conforme a gente vai se descobrindo, cada vez mais fundo que a gente chega, a gente vai vendo o que de fato faltou para nossa criança e parece que conforme a gente vai aprofundando mais nesses traumas, a nossa criança vai reaparecendo. Tanto que é super normal quando você tá nesse processo, você voltar, sei lá, até alguns desejos e gostos de quando você tinha quando era criança e que você simplesmente deixou escondido por muito tempo e não se deu conta. Sei lá, por exemplo, tem muita gente que odeia desenho animado e aí vai pra terapia e passa a se descobrir, ou nem vai pra terapia, faz esse processo sozinho. E aí volta a gostar de assistir desenho e não consegue entender o porquê aquilo reapareceu. Mas é justamente um lado seu de criança voltando e você curando aquilo. E isso é muito doido de pensar, porque é esquisito você pensar que você acaba tendo várias facetas e vários fragmentos e que esses fragmentos, ao mesmo tempo que são ocupados, eles não são ocupados. Que ao mesmo tempo que você não lembra deles, eles existem. E se você permitir, eles vêm à tona. Enfim, é muito doido, porque aí também entra uma teoria que eu adoro muito, que é de Jung. Jung, não sei. Mas eu adoro Jung e eu acho que se eu fosse psicóloga, provavelmente eu ia seguir nesse lado aí dele. E se tiver algum psicólogo aqui, pode me corrigir se eu falar bobeira. Mas é justamente o processo de individualização, né? Que é você basicamente se tornar quem você realmente é e não aquilo que você esconde ser ou mostra ser. Basicamente, eu acho que esse processo de individualização, né, que o Jung fala, ele só aparece com essa redescoberta de tipo você deixar a sua criança vir e, sei lá, explorar um novo agora, sabe? Você se permitir olhar para esses traumas para você verdadeiramente saber quem é você. Não que você não seja quem você é hoje, porque a gente acaba sendo uma construção daquilo que tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que esse é um fragmento, mas não é o fragmento verdadeiro. Eu acho que a nossa essência, quem a gente realmente é bloqueada e a gente precisa ir descamando para poder encontrar quem verdadeiramente somos. Por isso que muita gente passa uma vida inteira e, enfim, se frustra em tantas coisas e não consegue encontrar o que verdadeiramente quer fazer. E eu acredito que venha disso de não ter conseguido explorar e chegar onde precisava ser chegado da infância, que tem as respostas, enfim. Sei lá. Aí a gente já entra também em um outro patamar que é Freud, e eu não vou dar palco para Freud aqui porque eu não tô afim. E parte de ser adulto também é se livrar da parte do querer agradar os outros, e isso é o mais difícil de tudo, eu acho. Eu, por muito tempo, eu achei que eu já tinha passado dessa fase de querer agradar os outros, mas essa semana aconteceu uma coisa que foi tipo assim, um tapa na cara. E eu percebi que eu não deixei de agradar os outros, eu só mascarei achando que eu tinha deixado de agradar os outros. Mas não foi assim. E aí eu comecei a encontrar justificativas, sabe, tipo, eu percebi que eu não deixei de agradar os outros e aí eu passei a procurar justificativas pra mentir pra mim mesma que isso não era verdade. Basicamente tentando tapar isso. Quando na verdade eu ainda tento agradar os outros em alguma. Eu acho que não é nenhuma questão de querer agradar os outros, mas eu coloco o que os outros querem acima. Não por
querer agradar, mas eu acho que porque eu não quero ter que lidar com o desconforto, sabe? Não sei se faz sentido. É de ter que brigar, enfim, pra ter que fazer o que eu quero. Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu acho que pra mim foi exatamente isso. Não é a questão de agradar o outro, mas sim de não querer perder tempo, sabe? Tipo, gerar um desconforto ali pra aquilo. Eu não sei, é alguma coisa que eu realmente preciso pensar. E o processo de você se tornar adulto, ele, além de tudo, é muito doloroso, porque você precisa basicamente aceitar que você só vai conseguir isso lidando com o silêncio e a solidão para você conseguir confrontar o seu próprio caos. E isso é foda, porque se não tiver silêncio e não tiver solidão, você nunca vai conseguir lidar com isso. Nunca, nunca, nunca. É por isso que eu acho que os monges lá e essa galera tem um autoconhecimento tão grande. Na verdade, eu não acho, com certeza é por isso, porque eles se escutam muito, né? E porque a gente tende a querer buscar respostas prontas e, sei lá, pessoas que salvem a gente, sabe? Só que isso não existe, porque a verdade, a verdade dos nossos problemas só vive dentro da gente, tipo, não adianta eu procurar respostas em livros e eu procurar respostas em psicólogos e psiquiatras e terapeutas e coaches e pai, mãe de santo, padre, sei lá o caralho que for, porque você nunca vai encontrar porque a resposta só tá dentro de você. Não tem como alguém te dar a resposta de algo que tá dentro de você, porque até onde eu sei ainda ninguém consegue acessar os problemas dos outros só olhando assim e falar tipo, seu problema é isso. Então essa é uma parte muito foda quando você se dá conta que é só você por você e enfim, né? Putz, kkk. É foda, mas é real. Aí entra, né, quando a gente tem bons amigos ou pessoas muito boas ao nosso lado e que realmente querem o nosso bem. Sempre chega aquela pergunta horrorosa, que é basicamente: o que você tá fazendo da sua vida? Sabe, tipo, quando as pessoas perguntam: o que que você tá fazendo da sua vida? E você fica tipo: porra, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que isso é um momento, assim, único na vida do ser humano, porque eu acho que é o primeiro confronto direto que você tem com a sua própria realidade, vamos dizer assim, né. Mas o que eu acho mais legal de tudo é saber que a gente tem permissão pra fazer isso, que tipo, a gente não precisa de permissão de adulto nenhum pra começar a se confrontar, a gente tem a nossa própria permissão para o horário que a gente bem entender, o dia que a gente bem entender pra começar a fazer isso. E sabe, eu estava pensando, eu acho que os adultos não falam sobre isso com as crianças e nem com os adolescentes, porque seria doloroso demais, ou talvez também porque a grande maioria ainda não aprendeu a lidar com isso. Sei lá. E é uma pauta muito foda, né? Porque você pega e fala disso, e aí você descobre, por exemplo, que parte do crescer é você entender que em uma grande parte da sua vida você foi abandonado. É, parece piada, né, mas é foda. Você começa a perceber que você foi literalmente abandonado em momentos que você precisava. E eu acho que parte desse abandono acontece, não querendo justificar, mas eu acho que parte desse abandono acontece pelos pais ou por pessoas mais velhas, porque eles mesmo ainda não conseguiram entender a ideia do abandono na própria vida, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês. Mas as pessoas idealizam demais pais e mães e vós e vô e tios e tias, e na verdade eles só são pessoas também tentando sobreviver e aprender no meio desse caos que é esse mundo. E muitas pessoas acabam descontando todas as frustrações em cima deles, achando que eles são perfeitos e eles não têm o direito de errar porque são pais e mães, ou avós e avós, ou seja lá quem criou vocês. E não é bem assim. Porque aí você vê um monte de adulto que cresceu e não consegue entender o próprio papel de culpa que tem na própria vida. Sempre precisa procurar outro culpado pra justificar, sabe? Não tem coragem de olhar pra si, não tem coragem de se confrontar e aí sempre prefere descontar.
em histórias do passado ou até mesmo em pessoas, sendo que nitidamente não é assim. É claro que eles erram, e eles erram bastante, porque são imperfeitos, né, e também estão aprendendo. Assim como você quando você for pai ou quando você for mãe, você também vai errar, faz parte, a gente não é perfeito. E esses dias eu vi uma frase muito foda, muito, 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 muito foda, e foi tipo assim: "Caralho", que era basicamente uma pessoa estava errando muito, sei lá, vou criar uma situação hipotética. Eh, uma amiga eram, tipo assim, 2 amigas, e aí elas estavam conversando. E elas estavam falando, tipo, justamente assim, tipo: "Ah, você precisa terminar o seu relacionamento, porque esse cara não presta, porque ele é isso, 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 isso". E aí a amiga, tipo, que tá no relacionamento bosta, ela simplesmente, tipo, ignora aquilo, porque ela não quer confrontar aquele momento. Não quer confrontar aquela situação. E normal de quem tá em situações desse tipo. A maioria nunca quer escutar, ou se escuta, passa por um ouvido e sai pelo outro, porque no fundo, a gente quer conselhos, mas ninguém nunca vai tomar a decisão pela gente e a maior parte do tempo a gente já tomou a decisão. E aí, enfim, passa um tempo e essa pessoa que estava namorando termina com essa pessoa e aparece outro diálogo dessa pessoa que terminou conversando com uma outra amiga. E aí, ela fala tudo, né, sobre você precisa terminar esse relacionamento, não sei o quê, aquele papo clichê de sempre. Só que, olha o ponto, ela começa, tipo, a falar assim: "Você tá sendo burra, se valoriza, não sei o quê, tipo, você não se ama, você, tipo, fica se humilhando, não sei o quê, não sei o quê". E aí, entra a moral de onde eu quero chegar. Por quê? Entra a consciência dela e fala assim: como eu tô falando isso pra essa menina, se ontem quem estava no lugar dela fui eu? E ela tomou uma na cara. E normalmente é isso que acontece. A gente sai de uma situação e passa a julgar outra pessoa que está naquela situação, mas a gente não entende que, tipo assim, ontem a gente estava naquela situação. Então a gente, tipo, não é melhor que a pessoa que tá ali, sabe, passando por aquilo. Porque ontem estávamos naquela situação. E isso é uma parte fodida de crescer. Porque aí você começa a entender que você tem muita culpa nos lugares. Você tem muita culpa, sabe, das situações. É muito foda isso, é muito difícil. E aí é muito engraçado que tem um ponto, às vezes, da vida que a gente olha assim e pensa: nossa, como eu me deixei chegar naquela situação. Como eu, tipo, me distanciei de mim mesma. Só que, spoiler, você passou a vida inteira longe de quem você é mesmo. A situação só te mostrou um pequeno terço daquilo que você era. Tipo assim, 1% do fragmento do que é você, porque você verdadeiramente não se conhece ainda. Dorme com essa. E aí eu acho que crescer é basicamente você não deixar que a dor te atinja. Eu acho que esse é o maior jogo de você crescer. É você aprender a tomar posse, ação sobre a sua própria dor e escolher a forma como a dor vai te machucar. Eu acho que esse é o maior ponto assim de maturidade, porque eu acredito fielmente que a gente vai passar uma vida inteira para se conhecer e ainda não vai se conhecer. E às vezes vai achar que se conhece e não se conhece nada. E esse é o ponto difícil, porque é um loop infinito. Porque quando a gente for mais velho, que a gente for idoso, a gente também vai ficar puto porque nenhum idoso disse pra gente como era ser idoso, sabe? Então é muito foda, porque hoje eu não sei se eu teria coragem de chegar pra um adolescente de 11 anos e falar pra ele o que é ser adulto. Isso que eu nem tenho filho pra sustentar e ainda tenho uma vida privilegiada perto de outras pessoas. Então é muito foda. É muito complicado, né, você pensar nisso. Crescer é foda, crescer é difícil. E aí você ai, cara, eu lembro que quando eu fui morar sozinho, eu pensava assim: "Porra, eu tenho que me sustentar e tals. Eu tenho, tipo, responsabilidades de adulto, mas eu não me sinto adulta". E eu acho que se sentir adulta vai muito além de ter responsabilidades, por exemplo, financeiras. Eu acho que
Se sentir adulta é muito mais ligado à sua maturidade emocional, a forma como você lida com os problemas, a forma como você lida com a sua dor, a sua coragem de se confrontar, de olhar para o seu passado, de olhar para as suas sombras, do que propriamente a responsabilidade de adulta, sabe? Porque, tipo assim, conta pra pagar todo mundo vai ter uma hora ou outra. Casa pra comprar também, carro também, todo mundo vai ter. Isso é meio igual pra todo mundo. Mas essa questão de amadurecer da forma como eu falei, eu fielmente acredito que não são todas as pessoas que passam por isso. Porque, sério, tem umas pessoas, às vezes, que você vai conversar, a pessoa tem 50 anos e a cabeça dela é pior do que uma de 15, sabe? Meu maior medo, gente, é eu chegar assim numa idade completamente engessada das ideias. Uma pessoa presa no tempo, sabe? Que não se permite escutar sobre outras coisas, conhecer outras coisas. E isso existe muito, 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 muito. Principalmente, sei lá. A gente tem aí os terraplanistas, os antivacinas e toda essa galera aí que comprova isso, né? Longe de mim querer tacar hate, mas vou julgar, né? Cada um com seus BO. Mas sabe, isso pra mim é a maior prova de que uma pessoa passou pela vida e escolheu permanecer engessada. Porque eu não consigo acreditar que uma pessoa que tenha flexibilidade com si mesma em relação a olhar pra si, em buscar seus próprios BOs, sabe, seus próprios problemas e tentar se curar, consiga ser uma pessoa inflexível, tipo assim, em acreditar que a Terra é plana. Pra mim não tem sentido. E sei lá se pra vocês tem, mas essa é a minha ideia e eu nunca vou conseguir desapegar disso. Talvez eu esteja sendo um pouco inflexível. Provavelmente, mas realmente não faz sentido isso pra mim. Foda. E aí, uma outra parte doida de crescer, porque se você cresce assim, com muita consciência, é a parte de ter filhos. Cara, eu tenho muito medo de ter um filho. É uma responsabilidade sem tamanho e eu ainda tenho 5 anos. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe? É literalmente isso. Cara, você. Eu acho literalmente que a parte mais difícil de cuidar de uma criança não é a parte de você ter que sustentar e sei lá. Porque eu acho que pai que é pai e mãe que é mãe faz o possível e impossível pra isso. Mas sim o fato de você ter que educar uma criança e você ter maturidade pra lidar com as atitudes daquele ser que você botou no mundo. Porque eu fico pensando, imagina se eu sou uma mãe que me matou a vida inteira pra dar tudo de melhor pro meu filho. Tipo, melhor escola, melhor saúde, melhor alimento. Sempre tentei dar o melhor dentro das minhas condições, sabe? E aí eu vou ter um filho e sei lá, aos 14 anos ele decide que ele quer ser um bandido, ele mata alguém, vira traficante, sei lá, gente, eu não ia ter maturidade pra isso. Eu não teria maturidade, simplesmente não teria. E sei lá. Então a ideia de ter filhos pra mim é assustadora, porque eu ainda sinto que eu tenho 5 anos e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Juro, eu acho assustadora. O fato de você ter que criar uma pessoa com, tipo, maturidade, sendo que às vezes você não tem maturidades. Cara, é muito complexo. E aí eu vejo um monte de gente assim, tipo, ah, eu vou ter filho porque quando eu for mais velho eu não quero morrer sozinho e eu quero ter alguém que me cuide. Cara, que santo egoísmo do cacete, hein? Juro, isso é muito egoísmo. É tipo assim, um nível de egoísmo muito grande. Primeiro, porque você nem pode ter a certeza que seu filho vai de fato cuidar de você quando você for velho. Segundo, que se você for um baita de um cuzão enquanto você criar aquela pessoa, ela pode sim te colocar num asilo e ela vai ter total razão. Porque ninguém quer cuidar de gente cuzona. E terceiro, você nem sabe se você vai viver até o fim da sua vida. Imagina se, sei lá, você bota um filho e você morre um ano depois. Quem vai ter que assumir a consequência de cuidar do seu filho? Ai, sei lá, gente, eu posso ser meio egoísta pensando nessas coisas, mas são coisas que eu realmente penso. Porque na minha cabeça isso também faz parte do amadurecer. Você pensar nessas questões, porque isso te torna uma pessoa responsável para você ter filho. Porque tem muita gente que tem filho
E tem uma cabeça de criança, pelo amor de Deus, gente, sério. Aí você olha que é tipo assim, uma criança cuidando de outra criança. E eu não consigo entender. Então a ideia de ter filho me amedronta. Talvez esse seja um dos problemas da vida adulta. É aquela coisa que dizem, se você pensar demais, você não tem filho. E realmente eu acho que as pessoas deveriam pensar mais. Porque assim, muitos adultos problemáticos não existiriam. Tem até aquele episódio de Euforia, não sei se vocês já assistiram, mas se vocês ainda não assistiram Euforia, eu realmente indico que vocês assistam, porque é uma série, assim, incrível. Que tem um episódio lá, que eu não lembro o nome de personagem porque eu sou péssima para guardar nome, mas que ela recai na droga. A... Ai, como é o nome dela, gente? Eu não vou lembrar. A Zendaya, que faz o papel da Zendaya. Ela recai na droga e aí o amigo dela chega ali pra ela e fala que tá ali por ela, né? Pra ajudar ela. E aí, esse episódio é um baita de um episódio pra ensinar pra gente que, tipo assim, o adulto pode estar ali pra você, você pode ter um amigo, você pode ter um ombro amigo, você pode ter o que for, mas a responsabilidade de decidir melhorar, crescer e evoluir é simplesmente sua. Ninguém pode fazer isso por você a não ser, tcharam, você mesmo. E isso, tipo, é escrachado real, sabe? Eu acho muito, muito. Eu achei, tipo assim, fenomenal essa série. Eu amo Euforia, mas ela tem muitos gatilhos. Então, talvez seja melhor você ler a sinopse antes, pra ver se não pode ser um gatilho pra você. E aí eu acho também que a gente precisa aprender a ter compaixão conosco mesmo, sabe? Porque se você não tiver compaixão e não aprender a ter compaixão com si próprio, você vai ficar biloló das ideias. Porque não existe possibilidade de você passar por um processo de autoconhecimento, de perdão, de tudo isso sem você ter compaixão por você mesmo. Porque vai ser você por você. A única pessoa que, tipo, vai chegar e falar assim: olha, realmente isso que você passou é muito foda. Sabe, ninguém vai entender a profundidade do que você passou a não ser você mesma. Então, você precisa ter compaixão por você, para você poder, tipo, se abraçar e falar, tipo, pô, cara, a gente lidou com isso, então agora é melhor deixar no passado e a gente daqui pra frente usar isso como uma força pra se, sei lá, alavancar na vida ou, enfim, sabe, tipo, você não teve culpa disso, mas às vezes tem. Então tem que pensar direito aí. E isso é muito complicado, porque quando a gente é adulto, a gente se sente muito perdido, né? De tipo assim, não saber o que quer, o porquê que coisas acontecem, esse tipo de coisa. E aí a gente se dá conta de que talvez a gente passe uma vida inteira só, tipo, sobrevivendo ao caos. E por isso a gente não encontra sentido. Porque não tem como você encontrar sentido se você não tem clareza. O sentido só vem quando você tem clareza da situação, quando você tem consciência daquilo e quando você tem discernimento. Se você não tem os três, você vai continuar perdido na vida. Perdido sem saber quem é você, sem saber do que você gosta, do que você não gosta, o que você verdadeiramente quer fazer. Coisas que, tipo, te deixam bem, sabe? Coisas que não te deixam bem, coisas que você aceita, coisas que você não aceita. Não tem como você ter um sentido, seguir um propósito, se você não tem essa clareza. Você tá literalmente apenas vivendo no modo sobrevivência, sabe? E isso é muito doloroso, isso é muito doido. E não adianta, porque isso só vem quando você sai do modo sobrevivência. Porque tem gente que passa a vida inteira no modo sobrevivência e nem se dá conta dessa situação. E aí vive em extrema ansiedade, sabe? Não consegue sair do limbo, tá sempre mal, sempre confuso, sempre perturbado, nada faz sentido e os ciclos sempre se repetem. É doido. O que eu gosto de pensar é que, tipo assim, quando a gente não consegue mudar uma situação, a gente precisa mudar nós mesmos. E normalmente é isso que acontece. A gente nunca vai conseguir mudar uma situação. A gente só vai poder mudar nós mesmos. E eu gosto muito de pensar nisso, porque é ao mesmo tempo que é libertador,
é doloroso, mas é muito libertador porque a gente tem a chance de mudar. É igual a teoria da borboleta, que a borboleta, ela passa por muitas situações de mudança, mas ela demora pra se dar conta que ela passou de um estágio pro outro, sabe? Tipo, é exatamente isso que acontece. A gente passa por estágios que a gente demora a perceber que a gente passou. E aí, quando a gente passa, é quando a gente precisa ser forte pra reconhecer, que também é uma coisa que a gente não tem quando a gente é adulto. É difícil a gente conseguir reconhecer as nossas conquistas, porque a maioria de nós não foi ensinada a reconhecer conquistas, mas sim sempre buscar mais, porque nada daquilo que a gente conquistou foi o suficiente. Então isso é muito foda. Então são muitos percalços. E aí, uma coisa que eu aprendi nessa minha vida e que eu queria deixar aqui como uma frase para finalizar o vídeo é que tem dor que nunca ninguém vai tirar. Nem você, nem todo o autoconhecimento do mundo, muito menos as pessoas que fizeram você sentir determinadas dores, não vai. Tem dores que nunca vão sair. Mas tem forças que a gente tem que só nascem dessas dores. Então é aí que tá o ponto de tudo isso. Olhe para suas dores com carinho, com compaixão, com clareza, para você entender as forças que isso vai te trazer para você conquistar novas coisas. Mas não deixe que essa dor te domine, que essa dor tome sua conta, sabe? Tenha poder sobre a dor. Tenha, sabe, tipo, manda nessa porra, caralho. Não deixa que, tipo, um pedaço de coisa que aconteceu interfira na sua vida inteira. Porque normalmente é isso que as pessoas fazem. E é muito doloroso, eu sei. Ninguém quer lidar com buracos e frustrações. Ninguém quer olhar pra culpa. Ninguém, gente, ninguém quer. Isso é uma parte que, tipo, a gente é humano, a gente gosta do conforto. A gente gosta das coisas boas, sabe? Eu não quero ter que ficar olhando para um momento meu de dor pra ter que lidar com aquela dor. E que normalmente demora pra gente aprender a lidar com aquela dor. Eu quero, sei lá, tomar champanhe na beira da praia, comer morangos e fingir que a vida é perfeita. Sabe? É isso que a gente quer. A gente não quer ter que ficar se confrontando e tendo que lidar com abandonos do passado. E aí eu vou te falar uma coisa que é dolorido, mas normalmente você não consegue abandonar uma situação. Por quê? Porque você tem trauma de abandono. Você foi tão abandonada que você se apega à ideia de tudo aquilo que passou que você não consegue se abandonar disso. Pensa nisso, viu? E outra coisa, sabe aquele livro? Eu não gosto dele. Eu acho ele, tipo assim, coach demais, mas foi um dos primeiros livros, assim, dessas áreas aí que eu li, que eu me recordo, e faz muitos anos, que é aquele. Ai, como é o nome daquilo? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mas tem uma coisa daquele livro que me também moldou profundamente. É o mito achar que a felicidade vai te trazer tudo resolvido. Vai resolver todos os seus problemas, porque, pasmem, não vai. Quando eu vi isso, gente, eu fiquei assim. Então, pra que eu vou ser feliz, caralho? Sabe? Tipo, a vida inteira eu passei achando que quando eu fosse feliz tudo ia ser resolvido e eu não ia ter problema mais nenhum. Mas não é assim. Enfim, são muitas reflexões. Eu nem sei se vai fazer isso tudo vai fazer sentido pra vocês. Eu espero que faça, porque esse é um tema que tem muita coisa, né, pra falar. Eu acho que eu devo ter me perdido aí no meio como sempre, porque eu sempre me perco. Mas crescer é muito difícil. Crescer é muito difícil. E se você é adulto, eu vou te falar que tá tudo bem. A gente é parça. A gente é parça, a gente passa aí por esses BO mesmo. A maioria dos adultos tentam vender uma imagem de vida feliz que nem existe. E a maioria é tudo frustrado. E eu percebo que quanto mais tenta vender uma imagem de vida feliz, mais frustrado e cagado é. Então, gente, a gente tá tudo no mesmo buraco. Tudo no mesmo buraco. Todo mundo tá frustrado. Todo mundo tá perdido. Todo mundo tá. Sabe quando você pega o GPS e ele fica recalculando rota? Recalculando rota. Recalculando rota. É basicamente isso. E faz parte do processo. Infelizmente, faz parte do processo. Eu só queria dizer que você precisa ter orgulho de ter chegado até aqui, entre trancos e barrancos. E saber que ninguém precisa entender a sua dor além de você mesmo.
Só você precisa entender, só você precisa se acolher, só para você precisa ter consciência disso. E não adianta ficar esperando abraço dos outros, colo dos outros, porque não vai ter e mesmo que tenha, quase nunca é real. Porque a maioria das outras pessoas que querem ajudar a gente, às vezes só atrapalham ou só estão ali a título de curiosidade para espalhar fofoca mesmo. Então, no final das contas, a melhor coisa que a gente faz é a gente mesmo lidar com a gente e com os problemas que a gente tem, sem ter que ficar abrindo a boca pros outros, né? Porque o povo gosta de uma desgraça alheia, viu? Vou te falar que a galera gosta de uma desgraça alheia. Vá falar que tá feliz pros outros pra você ver. O que mais vai aparecer é inveja e deboche e gente fingindo que apoia e você e que tá feliz, mas normalmente não tá, não. É tudo mascarado. Tudo mascarado. Então, viva a sua felicidade no seu canto, viva a sua tristeza no seu canto, viva o seu ser adulto, faça o que você quiser fazer, coma o que quiser comer, experimente a liberdade de ser adulto mesmo que você ainda não tenha um apartamento próprio, nenhum carro próprio, assim como eu. Mas pense que hoje você tem uma coisa que você queria ter quando você era criança, que é liberdade de poder escolher o que você quer fazer. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que liberdade é muito, muito, muito legal. Também tem que saber lidar com a liberdade, viu? Porque, pelo amor de Deus, lembra que você é adulto. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do papo de hoje. Foi um pouco mais filosófico, acho. Não sei, mas eu acho que eu também precisava, ao mesmo tempo que falar, escutar. Minha garganta tá arranhando. Enfim, espero que tenham gostado. E é isso, beijo. Tchau!